Aleluia. Deus é muito bom, queridos. E Ele nos chamou para uma vida excepcional. Quantos creem nisso? Ele nos chamou para uma vida excepcional, para uma vida maravilhosa. Eu fico vendo, queridos, eu não vou convidar vocês a descer, porque eu não sei se tem lugar, mas quem quiser, fica à vontade. João, você fica comigo. Amém. Aleluia. Eu fico tão feliz de não ter lugar na igreja. Está chegando mais cadeiras. Já está sendo aberto, hoje já está aberto para 80% da capacidade do prédio. Eu soube que até dia 15, depois do dia 15 vai abrir 100%. Amém. E nós queremos que abra mais, nós queremos prédios maiores, nós queremos, irmãos, pregar o evangelho livremente como sempre foi. Amém. Mas voltando para a mensagem, eu fico maravilhado com tudo que Deus fez por nós. E nessa entrega da ceia, queridos, eu lembro sabe quando você vai para um casamento com alguém bem sucedido? Cadê os solteiros daí? Para se alegrar nisso. Quando você vai para um casamento com alguém que é muito mais bem sucedido do que você, diga, é bom? O seu bom não está muito empolgado. Eu já sou casado com alguém muito mais bem sucedido do que eu, pelo menos na beleza. Aleluia. E eu fico observando as escrituras e o cuidado de Deus de nos chamar para esse relacionamento. Cristo nos chamou para um relacionamento, queridos, onde nós não tínhamos nada e Ele investiu tudo por nós. Cristo nos chamou para um relacionamento de igualdade e nos entregou todo o seu poder, toda a sua autoridade, toda a sua divindade. Sabe, queridos, Ele nos entregou Ele mesmo. A Escritura é tão maravilhosa que diz aos maridos: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quantos são a igreja aqui? E Ele deu a vida pela igreja. Diga, Ele me amou. Às vezes nós dificultamos a entender a grandeza desse relacionamento. Ele nos chamou para perto. Ele nos chamou para esse envolvimento, para entendermos quem Ele é, o que Ele fez e quem nós somos agora nele. Nós cantamos aqui, queridos, foi Ele quem disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele nos chamou para sermos igreja dele. Ele nos chamou para esse relacionamento, irmãos. Ele nos chamou para vivermos a vida de Deus. Ele experimentou, como Michele ministrou aqui, Ele experimentou a nossa morte, Ele experimentou as nossas dores, para que nós experimentássemos a vida dEle, para que eu e você pudéssemos viver a vida dEle, para que eu e você pudéssemos se alegrar nele. Nós não fizemos nada para merecer, mas Ele fez tudo para que nós tivéssemos acesso. Aleluia. Eu vou seguir o fluxo que o Espírito está me dando. Às vezes, queridos, nós não usufruímos de tudo que Deus tem para nós, porque ficamos presos em detalhes do passado. Frustrações do passado, às vezes nós carregamos conosco. Costumes do passado. Diga, o velho homem já morreu. Você entende isso, queridos? Conversava com o Márcio de manhã e falava de algumas facetas ou façanhas do velho homem. Eu disse, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós carregamos frustrações passadas, pensamentos passados, palavreado do passado, queridos, que não te pertence mais. E isso gera em você uma frustração que você não consegue avançar para o que está diante de você. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, ele diz, olha, eu não julgo havê-lo alcançado. Queridos, nós que já fomos alcançados por Cristo, ainda não alcançamos a plenitude dele. Por isso a igreja ainda está aberta, para que você e eu cresçamos. Para que você e eu cresçamos. Para isso Ele constituiu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, com fim ou visando o aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos sendo aperfeiçoados.
Então o apóstolo Paulo diz: quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficaram. Você sabe, querido, que ontem não volta mais. Semana passada, esquece, passou. Mês passado, ano passado, tem pessoas. Quem estava ministrando aqui esses dias, Rosane Rocha ministrando, ela deu um recado para alguém dizendo assim: perdoa o seu pai. E tem pessoas que carregam pessoas presas dentro de si. E isso não deixa você enxergar a grandeza do que Deus tem para você hoje e amanhã e depois da manhã, porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Existe muito mais para nós em Deus, irmãos, e nós precisamos largar as coisas do passado para avançar para as que estão diante de nós. Viu, português? Aleluia. Quantos aqui entendem que Abraão é pai da fé? Quantos aqui seguem os passos de Abraão? Quantos são abençoados com o crente Abraão? Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, versículo de número 1. Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Diga parentela. Percebeu que Deus disse algo para Abraão: olha, sai da tua terra. Mas ele não falou só da terra, ele disse a parentela também. Então ele disse: ora, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Diga grande nação. Diga eu faço parte disso. Aí ele disse: abençoarei os que te abençoarem. Calma aí, deixa eu voltar. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Agora verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias de Praia Grande, de São Vicente, de Santos, todas as famílias da terra. Amém. Versículo 4 disse: partiu, pois, Abraão. Irmãos, é interessante quando nós ouvimos uma chamada da parte de Deus e nós obedecemos a chamada. Porque, queridos, quando Nicodemos ele foi discorrer com Jesus Cristo em João no capítulo 3, Nicodemos foi discorrer com Jesus Cristo, irmãos. Ele meio que um homem cheio de conhecimento, um dos principais da sinagoga, ele não sabia de nada na verdade. Então ele foi conversar com Jesus a respeito da salvação. E Jesus disse: é importante para você nascer de novo. Irmãos, nascer de novo é exatamente eliminar o velho homem, eliminar as coisas que ficaram para trás. Jesus disse: é necessário para você nascer de novo. Então Nicodemos, cheio das coisas naturais, um homem estudado, um homem conhecedor de coisas, ele disse: como pode um homem velho nascer segunda vez, para voltar e nascer segunda vez? Porque ele estava olhando as coisas de modo natural. E o reino de Deus é espiritual. E Jesus disse para ele: olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Quantos nasceram da água e do Espírito? E aí Jesus lança uma palavra, queridos, que às vezes muitos de nós ficamos presos. Ele diz: olha, o vento sopra onde quer. Quantos já viram o vento soprando? Você nem sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo nascido do Espírito. Sabe, queridos, vai haver momentos em sua vida em que Deus vai lançar você para algo e você vai dizer: para onde, Senhor? O que o Senhor está pedindo? Isso é algo grande demais para mim. Para você, o que convida a banca. Se Deus convidar você, irmão, se Deus falar para você, Ele vai te sustentar.
Aleluia. Então é gostoso quando alguém recebe a chamada da parte de Deus e atende a chamada. Abraão, querido, a Bíblia diz que ele, esperando contra a esperança, ele creu em Deus para vir a ser o pai de muitas nações. Ele recebeu uma chamada: olha, sai do lugar que você está. Irmãos, de repente você não consiga chegar a uma análise total das coisas, mas eu fico imaginando um homem nos dias de hoje, bem empregado, com um salário bom, morando em residência fixa, queridos, ganhando bem. De repente Deus fala: olha, sai da empresa e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. A gente fala: sai, diabo. É Deus falando com você. Abraão, como exemplo de homem de fé, como exemplo de homem de Deus, ele honrou o chamado. Mas sabe que às vezes nós recebemos a chamada de Deus e saímos do lugar que Deus disse para nós sairmos. Quantos saíram do pecado aqui? Graças a Deus pelos 4 amém que eu ouvi. Obedecemos a chamada de Deus, saímos das calças frouxas, saímos da vida malandra, saímos da loucura desse mundo. Mas às vezes carregamos coisas, queridos, conosco. Deixa eu falar para você: você não é mais iracundo, você não é mais uma pessoa de pavio curto. Seu pavio é longo, você é longânimo agora. Por que eu estou falando isso? Porque Abraão saiu, queridos, e no versículo 4 diz: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Lembra que Deus tinha falado para largar a parentela? Ló era sobrinho de Abraão. Então Deus diz: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O que Abraão faz? Abraão junta todas as suas riquezas, pega a sua esposa, é certo, porque a Bíblia diz que o marido e a mulher se tornam uma só carne quando se casam. Então ele pega a sua esposa, mas ele também leva o filho do seu irmão Ló. E quando nós carregamos coisa, querido, que Deus não mandou nós carregarmos, aquilo nos traz dano, nos traz prejuízo. Encontra lá a terra de Canaã. Eu não vou ler todo o texto com você. Abraão encontra essa boa terra, a terra de Canaã. Então agora Abraão começa a progredir, a prosperar. Os gados agora começam a render, os gados de Ló também. Agora os pastores de Abraão e os pastores de Ló começam a contender, porque a riqueza é muito grande. Entenda, queridos, quando você carrega algo do passado que Deus não quer que você traga, você vai trazer dano para si. Deus já libertou você do pecado. Deus já libertou você de si mesmo. Não traga peso do passado. Talvez você não saiba, mas o nome de Ló significa véu ou cobertura. E muitas vezes você não consegue enxergar a grandeza da herança ou do que Deus tem para você, porque você ainda está carregando passado. Você ainda está carregando coisas que Deus não mandou você carregar. Ele diz: larga a vida que você tinha e segue para um lugar que eu vou te mostrar. Existe um lugar preparado para os filhos de Deus, um lugar de descanso, porque Deus diz: aqueles que são fiéis, esses herdarão, esses entrarão no meu descanso. Mas os murmuradores, aqueles que seguem os passos daquele povo lá no Egito, não herdarão o meu descanso. Então existe um lugar próprio para mim e para você, queridos. Existe um lugar de paz. Existe um lugar de alegria plena. E eu quero dizer a você, se você ainda não está vivendo da maneira que Deus quer que você viva, você precisa deixar Ló para trás. Você precisa largar aquilo que está cegando você e continuar progredindo em Deus, porque há algo grande preparado para mim e para você, queridos. O pastor está trazendo equilíbrio hoje. É necessário largar a sua própria personalidade. Quantos aqui tem uma personalidade?
Quantos aqui sabem que tem pessoas que é esquentado demais, outros calmo demais? Eu costumo brincar com a Vanessa e dizer que ela tem sangue de barata. Pisa no pé dela, ela diz: desculpa aí, eu estava com o pé na frente. Quase isso, né? Já tem outros que você só de chegar perto, você já arrumou uma briga. Entenda, queridos, briga não é para filho de Deus. Vou falar de novo agora para os casados. Briga não é para filho de Deus. Contendas, querido, não é para habitar na sua casa. Por que trazer coisa do passado? Entre outras coisas, queridos, que de repente os seus pais, os seus avós, eles viviam isso, e você está seguindo pelo mesmo caminho. Deixa eu falar para você, em Cristo toda a maldição hereditária foi quebrada. Quantos aqui já ouviram falar: minha avó teve diabetes, meu pai teve diabetes, então eu não tive diabetes, não tenho nada com o diabo, querido. Diabetes deve ser mulher do diabo, e a Bíblia diz para mim não cobiçar a mulher do próximo. Então eu não quero diabetes. Se eles tiveram lá, eles que vão dar conta disso. Mas nós não podemos, queridos, pegar coisas do passado. Ei, existem contextos familiares que vai passando de pai para filho, mas eu e você não. Em Cristo, queridos, nós fomos libertos disso. Por preço fostes comprados. Glorificai a Deus nos vossos corpos. Você sabia que o seu corpo saudável está glorificando a Deus? Você sabia que o seu corpo bem vestido está glorificando a Deus? Aleluia! Você sabia que o seu corpo dançando está glorificando a Deus? Imagina seu corpo assim. Aí você vai dizer assim: rendei graça ao Senhor. Ele pega rápido, né? Parece até que a música é dele. Mas quando você está alegre, o seu corpo está glorificando a Deus. Porque as pessoas têm prazer de ficar do seu lado, porque as pessoas têm prazer de te ouvir falar, porque as pessoas têm prazer em andar junto com você. As pessoas têm prazer em te ver pela manhã e ver você dizer assim: bom dia! Não, bom dia, só se for para você. Deixa esse mau humor do passado lá no passado, queridos. Como eu disse, o nome Ló significa cobertura, véu. Aí você não consegue ver quem verdadeiramente você é e o que verdadeiramente Deus tem para você. Quantos entendem que o que Deus tem para nós é glorioso, é grande? Ei, irmãos, o que nós estamos fazendo na igreja de domingo a domingo, limpando os olhos, ouvindo a palavra. Domingo passado nós ouvimos uma palavra aqui, que se você passar horas e horas no seu quarto em consagração, a sua vida vai mudar, e o poder de Deus vai se manifestar na minha vida e na sua. Estamos limpando os olhos. Aí você quer operar nos dons espirituais. Nós vamos falar sobre isso a partir de quinta-feira agora. Você já sabe a receita. Mas para isso você tem que deixar aquele velho homem para trás. Quantos aqui gostam de futebol ou gostavam de futebol? Pouca gente. Tu nem fala no teu. Tô falando futebol. Quem torce para esse time aí não? Sabe, queridos, aquele velho homem que perde tempo vendo futebol, acabou. Acompanhando o campeonato do começo ao fim, quem é o líder, quem não é, quem está ganhando agora, quem é o cartola. Ei, pastor, como você sabe dessas coisas? Acompanhando lá, né, pastor? Ei, queridos, esse velho homem passou. Agora você ganha tempo. Cadê a leitura do mês?
Quem está lendo a leitura do mês? Quem está descobrindo quem você é em Deus? Quem está descobrindo o seu valor? Anunciamos a leitura desse mês. É um livro grosso demais, você viu? De repente você não consiga ler em 30 dias. Mas deixa eu falar para você, ele tem bastante referências bíblicas e é para você ler todas elas. Você vê ele pequenininho assim, com 100 referências bíblicas, ele fica um pouco maior. Aí você lê todas as referências. Que está dizendo quem você é, o que você tem, o que você pode nele. O nome do livro é Nele. Isso vai fazer você crescer. Você larga o velho homem que ficava perdendo tempo e começa a ganhar tempo em Deus, começa a enriquecer quem você verdadeiramente é. Aí o véu vai saindo, você vai limpando os olhos. E aí, queridos, quando a crise ela ameaçar vir para você, você fala, chegou atrasado, eu já sei quem sou. Quando de repente a enfermidade quiser vir para você, você diz, chegou atrasada, eu já sei quem sou. Ei, irmãos, quando o desemprego chegar em você, você fala, chegou atrasado, eu já sei quem sou. Eu sei quem é a minha fonte. A crise chegou, eu sei quem é a minha fonte. A minha fonte não é esposa, nem emprego, não é igreja, a minha fonte é o Senhor. E eu vou lhe dar uma ótima notícia, Deus é fonte inesgotável. Eu acho interessante as maneiras com que Deus se apresenta, e uma delas ele diz, eu sou. E alguém se pergunta, eu sou? O que é eu sou? Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou o pão para te alimentar, eu sou o remédio para te curar, eu sou a coberta para te aquecer, eu sou o que você precisar que eu seja, eu sou. Nesse relacionamento, querido, entre Deus e os homens, o beneficiado somos nós, mas é necessário deixar Ló para trás. É necessário deixar o velho homem para trás. Você está em Gênesis capítulo 12, abra lá no capítulo 13. E verso de número 7. Eu já citei isso, mas eu vou falar com você ainda de novo. Ele diz, houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Você se lembra que Deus mandou deixar os parentes? Lembra disso? Somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Peço-te que se apartes de mim. Irmãos, existem alguns costumes do passado em você que você precisa dizer, sai de mim. Porque senão isso vai continuar cegando você. Longe de vós toda amargura, não é assim que a Bíblia diz? Longe de vós toda amargura. Não é assim que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. Não é assim que a Bíblia diz? No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Ei, a Bíblia é clara, queridos. Mas às vezes porque nós carregamos algo do passado junto conosco, nós não nos livramos dessas coisas, e porque nós não nos livramos dessas coisas, essas coisas continuam nos perseguindo, nos cegando e nos causando dano, nos causando prejuízo, trazendo contendas, trazendo situações. Ei, queridos, tudo que o diabo precisa é de uma brecha. A Bíblia diz que ele está ao derredor procurando a quem ele possa tragar, e tudo que ele precisa é uma brecha para ele entrar e fazer a bagunça dele. Mas sabe o que me alegra, queridos? Deus, ele não permite que o diabo nos toque. A Escritura é clara quando ela diz assim: os nascidos do Senhor, o maligno não toca. Então, se você vê o diabo por aí, não fique preocupado, nem com medo dele não, só dance e diga assim: você não pode me tocar.
Esses dias eu vi uma imagem de uma criança atrás de um grande vidro e um leão atrás. Então o leão vinha e batia no vidro e não conseguia. O diabo não pode nos tocar, porque a Escritura diz: os nascidos do Senhor, o maligno não toca. E nós somos nascidos do Senhor. Mas o que o diabo faz, queridos? Ele nos induz ao erro. Ele nos induz a praticarmos coisas inconvenientes. E quando nós erramos, então nós somos prejudicados. E todas as vezes que erramos é simplesmente pelo fato de deixar que o velho homem acorde, porque ele está mortificado aí dentro. Mas às vezes nós temos o dom de ressuscitá-lo. Ressuscitamos o velho homem e dizemos: olha, nos meus 5 minutos sai da frente, porque o bicho vai pegar agora. Às vezes ressuscitamos o velho homem e deixamos as nossas emoções falarem mais alto do que a razão. E às vezes por conta disso ferimos pessoas. Às vezes pessoas que nos amam, que estão do nosso lado, compartilhando, companheiros de luta. Simplesmente porque deixamos a nossa natureza entrar em ação. Devemos deixar para trás o velho homem, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Sabe, querido, ali logo pertinho, sabe quem está? Jesus esperando você, nas nuvens. Obrigado por sua empolgação. Mas logo ali na frente Ele está esperando você. Logo ali na frente não vai existir mais casas, carros. Não vai existir mais negócios. Logo ali na frente não vai existir mais dor, nem contenda. Ali na frente é Ele que está nos aguardando para o grande dia do Senhor, para o grande banquete, para a grande ceia. Ei, então por que ficar nos detendo em coisas pequenas? Então por que deixar Ló na frente? Por que deixar esse véu na frente, olhando para as coisas pequenas, olhando para o que está no passado, ao invés de avançarmos para o que está diante de nós? Capítulo 13 de Gênesis, e versículo de número 14, diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, depois que o véu foi tirado, depois que aquilo que cobria, aquilo que impedia foi tirado, depois que Ló se separou dele, disse o Senhor a Abraão: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Você percebe, queridos, que Abraão está andando por lugares que ele nem sabe para onde está indo, porque Deus já havia dito: olha, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Mas enquanto Ló estava com ele, aquele lugar não foi visto. E deixa eu lhe dar uma boa notícia: Abraão já estava no lugar. Ele já estava na terra. Só que o véu estava lá. Tinha peso do passado que precisava ser liberado, queridos. Tinha coisas do velho homem que precisava ser liberado. Irmãos, Deus nos ama tanto e Ele deseja nos dar tanto. Quantos têm filhos aqui? Quantos desejam dar para o seu filho tudo aquilo que você não teve e ainda mais, e mais, e mais, e mais, e mais? Quantos pais e mães tem aqui? Ei, agora sois filhos de Deus. Deus, irmãos, está desejoso que nós olhemos para tudo aquilo que Ele tem preparado para nós e desfrutemos de tudo isso. Mas às vezes os Ló que nós carregamos não nos permite ver. Disse Deus a Abraão depois que Ló se separou dele.
Irmãos, vamos deixar o passado para trás. Vamos esquecer do que ficou para trás e avançar para o que está diante de nós. Sabe que um dos atributos do diabo, eu não gosto muito de falar do diabo, porque eu não gosto do nome dele sendo muito engrandecido. O diabo às vezes é muito superestimado, porque Deus é maior. Mas um dos atributos dele, querido, fazer eu e você tropeçar. Um dos atributos dele é colocar condenação. Você está passando por isso agora por causa daquele erro lá. Sabe aquele? Sabe aquilo que você fez? Eu sei o que você fez no verão passado. Aí você diz, diabo, o Márcio estava aqui quando ele estava ministrando sobre isso. E ele disse, Deus é rápido para perdoar, irmãos. Você diz, diabo, Deus já me perdoou. Sai daqui. Quantos aqui tem cachorro? Quantos diz pro seu cachorro de vez em quando? Sai daqui! O que o cachorro faz? Ou ele sai ou vai ficar estreito pro lado dele, né? O diabo também é chamado de cão. Por isso a gente fala, sai cão! Ele tem que sair. E por quê? Porque você já foi perdoado. Você já foi liberto. Tudo que nós celebramos na ceia do Senhor é a libertação que Deus nos deu. Tudo que nós celebramos na ceia do Senhor é o que Cristo fez por nós, querido. Ele nos resgatou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso por mim e por você, para que eu e você andássemos em novidade de vida. Abraão, um homem sem descendência, sem perspectiva alguma, um homem já velho. Deus disse, ei rapaz, vamos andar em novidade de vida. Ei, olha aí. Veja todo esse espaço, veja toda a terra, veja toda a areia do mar, veja todas as estrelas do céu. Ei, pode se contar. Assim vai ser a tua descendência, Abraão. Você foi chamado para andar em novidade de vida. Você não foi chamado para andar como estéril. Você não foi chamado para andar como pobre, porque naquela época filhos eram riquezas. Quem não tinha filhos não tinha riquezas. E Deus nos chamou para riquezas. E Ele está querendo dizer, olha, estende os olhos e veja. Ei, estenda os olhos e se veja num casamento bem sucedido. Ei, estenda os olhos e se veja na casa dos seus sonhos. Ei, estenda os olhos e veja você no carro dos seus sonhos. Ei, estenda os olhos e veja aquela tão almejada cura de algo que está no seu corpo chegando para você. Estenda os olhos e veja a libertação do seu lar, dos seus parentes, dos seus amigos, aqueles que você tem orado há anos. Ei, estenda os olhos e veja a sua igreja progredindo e essa palavra alcançando os 4 cantos dessa redondeza. Errei no português, né? Os 4 cantos da redondeza ficou meio bagunçado. 4 cantos. Entenda, queridos. Deus quer que nós vejamos tudo que Ele tem para nós. Mas precisamos nos despojar do passado. Precisamos às vezes tirar as vestes velhas. Uma vez Ana Lúcia estava ministrando em Santos. E eu me lembro como se fosse hoje, como aquela palavra foi libertadora. E ela disse, mas foi só coincidência que ela disse isso, tá? Ela disse, tem roupas que você vestia há anos atrás que não cabem mais em você. As minhas roupas ainda cabem. Não, queridos, é verdade, aquela palavra falou comigo. Porque, irmãos, tem coisas que é do passado que não cabe mais em você. Agora vocês são filhos de Deus. E deixa eu falar, o filho é imagem e semelhança do papai. Quantos aqui veem Deus, quantos aqui já viram na Bíblia dizer assim, e Deus
entristecido. Alguém já viu essa frase? Não. Deus ri, sim ou não? Então o que nós fazemos? Nós rimos. E Deus preocupado com as contas do mês seguinte. Alguém já viu esse texto? Não. Pelo contrário, quando vem a multidão, eu fico maravilhado, queridos, porque uma grande multidão, 12 discípulos mais próximos, um engraçadinho diz: ei, Senhor, é melhor mandar eles embora. Às vezes quando uma coisa está te dando problema, é mais fácil mandar embora. Funcionário dando dor de cabeça, ó, manda embora. Membro dando dor de cabeça, não pode mandar embora. Você chama mais para perto ainda. Senhor, a multidão tem fome e eles, o que nós vamos fazer com eles? Aí Jesus diz: dá vocês de comer para eles. E sabe por que Jesus diz isso? Porque aqueles que foram chamados para andar com Cristo, aqueles que foram chamados como cristãos, queridos, é o tipo de Cristo, é parte de Cristo, é seguidor de Cristo, é igual a Cristo, deve ter o DNA de Cristo, deve andar como Cristo andou, e Cristo era filho de Deus, e nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA do Pai. Dá vocês de comer para eles. Uma vez mais, eles vão para o natural e diz: como fazemos isso, Senhor? Vamos juntar dinheiro aqui para comprar. Ei, irmãos, o natural nunca vai sustentar você. Se você estiver confiando no natural, você vai se dar mal. Mas quando você confia em Deus, Ele é a sua fonte, Ele sustenta você. Deus nos chamou para abrirmos os nossos olhos e ver tudo que Ele tem de grande para nós. Existe algo grande de Deus para nós, queridos. O que você tem desejado em Deus, ei? Vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. Vamos deixar Ló para trás. Vamos deixar o velho homem para trás. A Escritura é tão linda que diz que quando Jesus se entregou na cruz, quando Ele deu a sua última palavra, o seu último suspiro, o véu se rasgou. Agora você é filho. Diga: eu sou filho. Você acha que papai vai deixar você sofrer, queridos? Você acha que papai vai deixar você angustiado, chorando? Você acha que papai desamparou você? Papai é bom. Papai é bom. Por isso aqueles que tiveram os seus olhos abertos, iluminados pelo Senhor, esses podem glorificar a Deus com os seus corpos, se reunir com os santos, erguer a sua voz bem alto, erguer as suas mãos e simplesmente render graças ao Senhor, porque Ele é sua misericórdia. Você pode ficar de pé comigo, queridos?